todos, ou boa noite. É um prazer enorme estar com vocês hoje aqui e ter a possibilidade de partilhar a minha experiência e aquilo que temos sido o trabalho aqui associado aos fatores de crescimento e a investigação clínica em Portugal. E é daqui nestes 15 minutos, antes de chegar à parte interessante dos casos clínicos, mas abordar efetivamente a parte da importância que tem, isto é, uma prática baseada na evidência, e efetivamente perceber que evidência que existe associada a à utilização dos fatores de crescimento. E queria dizer de uma forma, se quisermos, inicial, que o grande objetivo que nós temos aqui, presumo que estão a ver aqui neste slide, aquilo que é o trinómio da verdade, evidência e certeza, que é isso que nós fazemos na prática clínica, tentar de efetivamente ter aqui uma noção clara do que evidência existe em relação a determinada situação, o que é que nós poderemos ter em termos de experiência, quer aquilo que nos suporta a literatura, quer efetivamente que a experiência clínica nos diz relativamente a uma determinada intervenção, e depois efetivamente aquilo que é nós fazemos uma recomendação, ou existirem guidelines internacionais que possam fazer uma recomendação efetiva sobre a utilização ou mesmo a intervenção associada. E aqui neste caso em concreto é trabalharmos o que é efetivamente os fatores de crescimento. E é óbvio que abordamos num primeiro contexto aquilo que é a pele. E falamos de pele como o maior órgão do corpo humano. E quando abordamos fatores de crescimento estamos muito habituados a falar do que é, se quisermos, utilizado sob o ponto de vista metabólico, endógeno, se quisermos aqui associado, à parte da regeneração dos tecidos, e nomeadamente até à própria crescimento, angiogénese, e associado a diversos, se quisermos, processos metabólicos no organismo, mas efetivamente na pele nós sabemos a sua composição e sabemos efetivamente que, olhando para o lado esquerdo, percebemos qual a composição que está associada à sua constante, associada à água, a lípidos, a determinados, se quisermos, organelos celulares, que têm aqui uma importância fundamental na parte da elasticidade, peço desculpa, na parte da sensibilidade, na parte da comunicação, e efetivamente aquilo que é um microclima específico, e aqui o pH poderá ter um papel relevante naquilo que é o efeito protetor, ou muitas vezes a sua alteração pode muitas vezes fazer ou condicionar a resposta metabólica do organismo. Mas a verdade é, associada à pele, nós temos sempre um indivíduo. E quando falamos do indivíduo, falamos exatamente disto, é a pele, tendencialmente apenas a tatuagem é que se mantém ali com Forever 18, ou isto para sempre 18 anos, nós sabemos que a pele não se comporta da mesma maneira. E nesse sentido, perceber o que é que nós podemos de alguma forma ajudar a que haja uma alteração nesta resposta celular e de que forma é que nós podemos ajudar a pele a ter outro comportamento, não a voltar aos 18 que isso era o que gostaríamos, mas sim pelo menos ter algum comportamento que nos possa ajudar. E é aqui que entram exatamente os fatores de crescimento. E todos nós sabemos, na área específica, estamos a falar aqui com clínicos, que em muitas áreas está mais do que descrita a utilização dos fatores de crescimento. Na verdade, nós sabemos que ele é um polipeptídeo que tem uma ação muito clara associada, se quisermos aqui, à biomodulação, à modificação neste caso, e a forma como influencia o crescimento, a diferenciação, e como é óbvio, falamos de uma célula, um target, uma célula-alvo, onde vai atuar e que de alguma forma vai atuar e vai alterar o seu metabolismo. Portanto, o que nós falamos, acima de tudo, é disto, é comunicação. Como é que nós conseguimos, de alguma forma, através da utilização dos fatores de crescimento, melhorar, estimular e condicionar aquilo que na pele nós hoje vamos discutir, que é a capacidade de regenerar, ou então a capacidade que tem de agir perante uma cicatriz, por exemplo, e reduzir o impacto naquilo que é o volume, a cicatriz e, neste caso, o aspecto e até o efeito cosmético que pode ter na pele. Daí, sabemos que se nós olharmos para os fatores de crescimento e percebermos aquilo que é o que está descrito na literatura como capacidade, se quisermos um papel importante na regeneração da pele, nós olhamos desde áreas mais internas, se quisermos, que pode, de alguma forma, a nível do tecido de granulação, a nível da proliferação celular, tem um papel importante na coordenação e na remodelação, e como é óbvio, são vários os fatores de crescimento, fatores de, se quisermos aqui, de crescimento, que podem estar associados em diversas fases deste processo de cicatrização que todos sabemos. Nomeadamente, o que aqui nos importa é como é que nós podemos, ao longo do tempo, desde o processo inflamatório até à maturação celular, como é que nós podemos, de alguma forma, perceber qual o papel. E é aqui que entra, efetivamente,
a experiência, e hoje que vamos falar aqui, quer sob o ponto de vista da investigação que temos feito, associado a estes fatores de crescimento que estão aqui associados no Derma Excel, ou então, efetivamente, aquilo que é também, ou juntarmos aqui, se quisermos, a evidência clínica que temos. Se nós olharmos para o que está descrito na literatura, e para não ser maçador, nós temos aqui áreas muito bem definidas, desde o fator epidermal, se quisermos aqui, com a atuação que pode estar aqui diretamente associada à sua produção, aos macrófagos, às plaquetas, e aqui diretamente associado de como nós podemos reduzir ou estimular, se quisermos, a proliferação dos fibroblastos, bem como os queratinócitos. Se nós pensarmos em termos do que é cicatrização, e aqui vamos separar claramente o que é a aplicação dos fatores de crescimento e aquilo que poderá ser a aplicação tópica, que é o que hoje vamos falar, mas também o efeito que estes fatores podem ter em todo o processo de regeneração, mas efetivamente sabemos que a última fase, se quisermos, a fase da epitelização, a fase da mobilidade dos queratinócitos, até no momento da contração celular até o seu encerramento, é a base, ou se quisermos, a parte mais, às vezes, complexa que nós temos em termos de cicatrização. Claro que antes disto falamos de tudo o que é a necessidade de fazer desbridamento, a necessidade de preparar o leite à ferida, mas acima de tudo, vamos pensar ferida, mas ao mesmo tempo aqui estamos a transitar para o que acontece na pele e na regeneração dos tecidos e como vamos atuar, quer na epitelização, que nós sabemos também que os fatores de crescimento, e aqui na atuação, se quisermos, dos macrófagos e nas células endoteliais, pode ter aqui uma síntese, por exemplo, associada aos prontoanglicanos e também à própria promoção de colagênio. E como é óbvio aqui, fazemos esta estimulação dos queratinócitos, a sua diferenciação e a sua proliferação. E fisiologicamente nós sabemos em concreto como é que nos target cells, isto é, nas células-alvo, ele vai atuar. E um exemplo muito simples é, por exemplo, se pensarmos durante o processo IGF, nomeadamente aqui associado ao processo inflamatório, nós sabemos que juntamente com outros nós vamos ter uma coordenação que nos vai ajudar, por exemplo, na transição da inflamação para uma fase proliferativa da cicatrização que tem um impacto muito direto. Isto, se pensarmos efetivamente numa fase mais profunda. E é isto que nós temos em termos de descrição e olhamos para este mecanismo, que prometo que não vou explicar, mas vocês veem aqui as interleucinas, as citoquinas, os fatores de necrose tumoral, a interleucina 1, a produção de fibroblastos, o TGF entrar beta, entrar naquela área específica e saber de que forma é que vai fazer a diferenciação dos miofibroblastos até à sua contração e que vai fazer com que tenha um processo, por exemplo, se quisermos aqui associado nas células endoteliais, por exemplo, ao óxido nítrico, e aquilo que vai ser a neoangiogénese, a neoformação tecidular e, como é óbvio, produzir a cicatrização. O grande problema é isto, é que nós sabemos que em todos os casos, seja uma ferida aberta, seja uma lesão parcial na pele, seja uma alteração cutânea, a grande diferença que nós queremos é que haja uma estimulação do fibroblasto, uma diferenciação, nomeadamente aqui associada do que é a matriz extracelular e, acima de tudo, um balanço, um equilíbrio destes fatores de crescimento que podem produzir, se quisermos, novos tecidos. E isto vai fazer a grande diferença daquilo que é nós termos uma cicatriz ou termos uma regeneração total dos tecidos com as mesmas características que tínhamos antes. E aqui vamos à literatura e perceber qual é o nível de evidência que nós temos associado. E aqui, claramente, o que precisamos é cada vez mais de ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas que sustentem, como é óbvio, o nível de evidência que nos permita dizer efetivamente a sua utilização segura. E é fácil. Se procurarmos a evidência daquilo que são, por exemplo, os registros de clinicaltrials.gov, temos mais de 5.900 clinical trials registados associados à utilização dos fatores de crescimento. E os primeiros que nos aparecem falam efetivamente em ferida e, aqui separar claramente também, regeneração da pele. E conseguimos encontrar diversas evidências, isto que nós trabalhamos, na evidência que já existe e aquilo que nós podemos produzir, em termos do que o papel de cada um dos fatores de crescimento pode ter, quer a nível, por exemplo, da epiderme e da derme, que vão ser extremamente importantes naquilo que é o processo de reparação e o processo de regeneração. E isto falamos de vários fatores, alguns deles até estudos, e aqui estamos a falar de PRPs, nomeadamente a introdução a nível dos tecidos já mais profundos, não especificamente o que nós estamos a abordar aqui, mas o conceito do fator de crescimento é que é importante clarificar, que está associado a uma, se quisermos, melhor resposta clínica, nomeadamente quando falamos, por exemplo, de feridas crónicas, neste caso a úlcera de pressão e as úlceras venosas. E isso já são os vários ensaios clínicos que são feitos, que nos permitem dizer, por exemplo, uma redução de sempre de cicatrização
no caso das soluções de pressão, bem como na situação específica do pé diabético, cada vez mais se procura ter evidência que sustente de forma deliberada esta evidência. E o exemplo concreto depois é quando passamos para a clínica, quando encontramos cicatrizes complexas, quando percebemos que a mobilidade dos doentes está comprometida e que efetivamente, neste caso que vocês podem ver aqui, a grande dificuldade não era só a cicatriz, mas também o que é? A mobilidade, a amplitude e, acima de tudo, como é óbvio, o efeito cosmético que teríamos. E isto obriga-nos a transitar para aquilo que é os fatores de crescimento e a associação que temos às cicatrizes. E nestes últimos 5 minutos de intervenção, percebemos que efetivamente as cicatrizes, aqui divididas em queloides e hipertróficas, mas falar especificamente onde é que nós podemos intervir, é naquele efeito cosmético que nós efetivamente conseguimos perceber que vamos melhorar efetivamente, por exemplo, o volume cicatricial e perceber efetivamente como é que os fatores de crescimento vão estimular uma ativação, se quisermos, maior dos fibroblastos e que fazem de alguma forma que, se nós tivermos uma descompensação das interleucinas aqui associadas aos fatores ou de determinadas estruturas intervenientes no processo de cicatrização, vai fazer com que haja uma cicatrização anormal. E é aqui que nós temos que perceber o que é a melhoria da qualidade da cicatriz. E aqui cicatriz é encerramento, mas o que nós queríamos era fazer com que houvesse uma menor rigidez, uma maior elasticidade, uma maior amplitude de movimento por parte dos doentes e que em simultâneo tivéssemos uma aceleração da cicatrização. Situações como estas pós-operatórias em que a mobilidade do edema está comprometida e que nós percebemos com 1 a 2 semanas após a aplicação conseguimos ver uma alteração quer cosmética, quer de mobilidade e que vão ter a oportunidade de falar com o colega, com o Paulo Ramos, que vai claramente mostrar isto que simplesmente aqui abordamos, não só o efeito de redução da cicatriz, mas o efeito cosmético que também está associado. E por isso é que se fala cada vez mais de cosmeceuticals. E aqui sim a aplicação tópica dos fatores de crescimento como um novo paradigma para o rejuvenescimento da pele. E aqui já entramos, além da redução da cicatriz, aquilo que poderá aumentar a elasticidade, reduzir o impacto daquilo que nós vemos numa simples sutura, com a aplicação de 5 dias, até conseguimos que fizemos um efeito estético que é extremamente compensatório para a pessoa, nomeadamente na face, em que não existe muitas vezes soluções no mercado que nos permitam efetivamente ter este tipo de resposta. E é aqui, claramente, que o efeito cosmético positivo tem resultados clínicos muito importantes e daí perceber que a aplicação tópica dos fatores de crescimento melhoram a pele. Isto pode ser visto então no Derma Excel, e é isto que a investigação que estamos a fazer e tentar perceber o que é que poderá ainda ser melhorado efetivamente no futuro e tentar perceber aquilo que são 4 impactos importantes. Aquilo que é a nível da hidratação cutânea, a nível da sensibilidade, a nível da pigmentação e, como é óbvio, envelhecimento cutâneo. E nós vemos que a aplicação da Dermexel tem aqui efetivamente um crescimento, um aumento da fibronectina e o crescimento, neste caso, dos fibroblastos. O colagênio e a sua síntese, vocês conseguem ver aqui no efeito dos estudos que foram feitos inicialmente, conseguimos mostrar uma organização, e nomeadamente dos fatores de crescimento, com uma compensação naquilo que é se quisermos, um alisamento, e vamos utilizar este termo, uma menor redução do aspecto rugoso e, efetivamente, o crescimento aumentado, se quisermos aqui, em termos de suavidade, em termos de crescimento de algumas estruturas, como por exemplo a diminuição, o alisar, ou se quisermos o reduzir o número de rugas ou rugosidade que a pele poderá ter, e efetivamente em comparação com um grupo placebo consegue-se perceber que nada aconteceu quando comparamos aquilo que determinamos como skin thickness, que é a terminologia associada à avaliação, nomeadamente essas estruturas cutâneas, e outras novas tecnologias que estão a ser utilizadas, nomeadamente até através da medição ultrassónica biodimensional, que conseguimos perceber áreas de densidades completamente diferentes quando utilizamos uma emulsão com a utilização, por exemplo, neste caso, dos fatores de crescimento, que é completamente distinto quando não utilizamos a mesma situação. E exemplos que não vamos abordar dos casos clínicos, mas vamos dar esta lesão traumática que vocês veem aqui, que após remoção da pele e aplicação de 15 dias, nós conseguimos ver que ficou sem tecido, 7 dias após nós conseguimos ver uma regeneração e um crescimento absolutamente espantoso no que é a epitelização, e mais do que isto, conseguimos perceber que a área específica do dedo, conseguimos perceber já que tem aquilo que é as nossas impressões digitais, que não são comuns em 15 dias, nós conseguimos efetivamente identificar de forma clara com este crescimento, que vocês conseguem ver perfeitamente nesta estrutura, que mostra claramente o aumento deste crescimento. E daí falarmos então do futuro. Para além daquilo que temos hoje,
poderemos pensar que efeitos é que isto poderá ter em termos de queimadura, em termos de redução da dor, aumento da elasticidade e amplitude e, como é óbvio, aqui também da situação estética. E por isso é que estamos a testar clinicamente a firmeza, a elasticidade, a hidratação e, acima de tudo, também aquilo que é a eficácia anti-marcas ou anti-cicatrizes e, como é óbvio, uma associação aqui ao efeito anti-rugas. E é preciso olhar na profundidade da pele e perceber com as novas tecnologias que estamos a utilizar, em termos de tudo o que são as novas tecnologias, em termos de avaliação da elasticidade, avaliação da umidade transepidérmica, o pH, perceber como é que este produto se comporta e efetivamente aquilo que nós podemos fazer, isto sim, no futuro, e perceber se juntarmos outras moléculas, o que ainda poderemos melhorar. Pensar efetivamente na associação, por exemplo, do ácido hialurónico, perceber como é que nós conseguimos pôr moléculas de maior dimensões e conseguirem efetivamente penetrar na pele e ter uma atuação ao nível da epiderme e da derme. E estes são os desafios que a Exalderma quer ter no futuro. E por isso, passar agora para a evidência clínica sem nunca antes esquecer que é preciso construir evidência, é preciso ter uma noção muito clara daquilo que é testado e que é utilizado e efetivamente perceber que o futuro está muito próximo. E quem sabe, novidades em breve poderão ainda ser efeitos mais promissores do que já nos demonstra efetivamente hoje a aplicação tópica dos fatores de crescimento. O importante é perceber, conhecemos efetivamente o que os fatores de crescimento podem produzir efetivamente em termos de qualidade e regeneração tecidular. Muito obrigado.